Olá, esta é a Academia dos Investimentos e neste vídeo vamos usar alguns parâmetros para fazer uma primeira filtragem de ações, em que queremos investir com base no nosso perfil, também tendo em conta alguns parâmetros mais macroeconómicos, inerentes à indústria e ao país no qual estão inseridas estas empresas, com base na empresa em si e no ambiente que a rodeia. E por último, um dos mais importantes, qual o potencial de crescimento e futuro para esta empresa. Se gostam deste tipo de conteúdos, subscrevam o canal e metam um like. Ajudem-nos a crescer para o canal poder chegar a cada vez mais pessoas. Em primeiro lugar, eu gosto de olhar a um nível muito macro. Começo por pensar em que países é que eu gostava de investir. Nesse aspecto, há vários indicadores para ver quais os melhores países para investir, mais seguros e com maior crescimento. Por exemplo, posso olhar para o crescimento do PIB. PIB sendo o total de serviços e bens produzidos por um país, pode-me dar uma boa indicação de como está o país em termos de crescimento e em termos económicos. Por exemplo, eu gosto de olhar para o crescimento do PIB dos últimos anos e quais as previsões para os próximos anos. Nos Estados Unidos da América, que são o país com o maior PIB mundial e com crescimento de 2% ao ano, o que é bastante bom, já que mostra uma economia bastante grande, apesar do seu crescimento já estar bastante estável, mas pode-se ver também o caso da China, o segundo maior país em termos de PIB e que apresenta um crescimento na ordem dos 6%. Isto mostra também que tanto a economia cresce bastante, como as suas empresas. E as previsões indicam que a China, dentro de alguns anos, irá ultrapassar os Estados Unidos da América, em termos de PIB. E nós podemos querer investir num país com estas características de crescimento. Portanto, com base nas nossas escolhas, tanto podemos ir para um país como os Estados Unidos, ou como um país como a China, ou ainda outros países. Depois de escolhido o país, gosto de olhar para indústrias. Neste caso, aqui no canal nós gostamos de olhar para indústrias com muito potencial de crescimento e de preferência que estejam no início, para podermos assim entrar numa fase inicial. Para além disso, também há indústrias mais maduras que ainda têm muito para crescer, mas a um ritmo mais estável e reduzido, tornando-se assim indústrias mais seguras e previsíveis, ou seja, menos risco. O mais importante, antes de escolher a indústria, é ficarmos no nosso círculo de competências. Ou seja, escolher a indústria que percebemos como funcionam. Isto é importantíssimo porque há imensas pessoas que querem tanto investir em indústrias com potencial, mas que não percebem como funcionam nem os seus negócios e acabam por cometer erros gigantes. Assim, temos indústrias numa fase inicial e que têm um potencial de crescimento gigante, como, por exemplo, 5G, cannabis, carros elétricos ou até mesmo carne à base de vegetais, que é um segmento dentro da indústria da comida. Por outro lado, temos ainda indústrias mais estáveis, mas ainda com um bom crescimento, como, por exemplo, temos energias renováveis, comércio online, streaming ou cibersegurança, entre muitas outras. Para além disso, há outra técnica para analisar indústrias em concreto. Para quem não sabe, existem as 5 forças de Porter. Isto é, faz uma análise à indústria com base em 5 diferentes aspectos. Começando, temos a força de negociação dos fornecedores, força de negociação dos clientes, produtos substitutos, ameaça de produtos novos e rivalidade entre os concorrentes. Atribuindo forte, médio ou fraco a cada um dos aspectos, podemos chegar a uma conclusão de como a indústria é caracterizada e assim poder tomar melhores decisões. Nesta fase, devemos ter noção então do nosso perfil de risco e definir quais os nossos objetivos financeiros e janela temporal de investimento, de forma a podermos então escolher um país e uma indústria que se adapte ao nosso perfil e a nós. Vou dar 2 exemplos para 2 pessoas distintas. No primeiro caso, temos o João, que não gosta de risco, tem bastante aversão ao mesmo e quer investir em empresas mais seguras, com indústrias e países mais estáveis. Nesse caso, há uma elevada probabilidade que, segundo o seu perfil, o mais indicado seja investir nos Estados Unidos da América, em empresas em setores mais estáveis e com menor crescimento, como, por exemplo, investir em energias renováveis. Mas, por outro lado, temos o Pedro, que está mais receptivo ao risco e que gosta de indústrias com mais potencial de crescimento. Neste caso, ele pode optar por investir, por exemplo, na China, visto que está com um crescimento bastante grande, e investir no setor dos carros elétricos. Com esta filtragem, já só ficamos com uma lista de menos de 10 empresas para analisar, na maioria dos casos. A seguir, a análise a ser feita tem que ser intrínseca à empresa. Nesta fase, nós preocupamos-nos com os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, a vantagem competitiva. Isto é, se a empresa tem que ter uma clara vantagem competitiva, duradoura e sustentável, para manter ou conquistar o mercado e poder crescer. Um exemplo simples é a Apple, que com o seu ecossistema tão completo e que comunica tão bem entre si, tendo o iPhone, o Mac, o iPad, Apple Watch, Apple Pay, iCloud, etc., é muito difícil haver uma competição direta e tão completa, o que torna o seu ecossistema a sua grande vantagem competitiva. De seguida, gostamos de nos focar na gestão da empresa. Aqui procuramos uma gestão feita por líderes confiáveis, transparentes e eficientes. Nestes aspectos,
devemos tentar perceber isso pelas conferências que a empresa dá ao longo do tempo, podendo também ler as cartas anuais escritas aos acionistas e, por último, também dar uma vista de olhos na remuneração do CEO que está escrito no relatório financeiro da empresa e efetivamente verificar se os objetivos pessoais do CEO estão alinhados com os dos investidores e com os da empresa, porque senão ele pode ser egoísta e pensar em si próprio e prejudicar a empresa a médio e longo prazo. De seguida, gostamos de olhar para os números e toda a situação financeira da empresa. Dentro destes, podemos olhar para várias métricas e rácios, como por exemplo os crescimentos das vendas, dos lucros, das margens, dos retornos de investimento, se pagam ou não dividendo, olhar para a estrutura de capital, verificar a dívida, entre muitos outros. O mais importante é analisar estes números e verem se faz sentido conforme as vossas exigências. Por último, e o mais importante, é fazer uma avaliação da empresa e verificar assim qual o valor justo a pagar. De seguida, devemos definir uma margem de segurança, pois há sempre uma margem de erro na nossa avaliação, e essa margem de segurança serve exatamente para nos proteger do erro da nossa avaliação. Por fim, se o preço da ação está abaixo do seu valor intrínseco, mais a margem de segurança, então é uma boa altura para comprar. Vídeos sobre avaliações de empresas irão ser lançados no futuro, visto que existem muitas técnicas para avaliar empresas e conforme a empresa e conforme a indústria há técnicas mais corretas do que outras. Mas este passo é muito importante porque há imensas empresas boas, mas nem todas estão desvalorizadas a um preço justo a pagar, o que é sempre o que nós procuramos. Por exemplo, eu posso achar que o iPhone é um excelente telemóvel, mas se custar 1 milhão de euros, eu não estou disposto a pagar isso por ele. Mas se custar 1 euro, obviamente está a um grande preço e eu tenho que aproveitar este negócio. E é mais ou menos este tipo de raciocínio que devemos ter. Basicamente, isto é tudo para o vídeo de hoje. Resumidamente, devemos então sempre olhar para as geografias e indústrias onde queremos investir. Países e indústrias com rápido crescimento, em princípio as suas empresas também crescerão mais depressa. Escolher sempre com base no nosso perfil de risco e conforme os nossos objetivos financeiros e janela temporal de investimento. E nesta fase, olhamos para as empresas e a sua situação financeira. Por fim, pagar sempre um preço inferior ao seu valor intrínseco, ou seja, empresas desvalorizadas e que estejam conforme o preço que nós estamos dispostos a pagar por elas. Muitos bancos e corretoras querem fazer-nos pensar que não temos competências para compreender negócios e fazer as nossas próprias escolhas, o que não é verdade. Todos nós, com tempo e dedicação, conseguimos escolher boas ações e com potencial de crescimento. Obrigado por ficarem até ao fim. Se tiverem sugestões ou questões, comentem. Se estão interessados em mais conteúdo relacionado com investimentos, subscrevam, metam um like e partilhem. Obrigado e até ao próximo vídeo.